Bom dia, meus amores! Hoje na aula de ciências, a professora veio falar para você a importância das plantas na vida das pessoas. Por que ela é importante? Nós utilizamos as plantas para remédio, para cremes, para móveis, para alimentação, não é? E será que é só eu e você que utiliza as plantas? Não, os animais também, não é? Então, nós vamos ver mais um pouquinho sobre as plantas e a importância que ela tem na vida das pessoas. Hoje eu trouxe para me acompanhar, até a apostila, porque a minha, aí no slide de vocês, estão meio apagadinho. Então, eu vou utilizar a minha para estar fazendo a leitura com vocês e quero convidar a Heloísa para estar me ajudando, tá, Elo? Então, hoje você é minha ajudante oficial para estar fazendo a leitura, para estar grifando também as partes importantes. Eu quero que vocês grifem o que você acha importante. Para quê? Para na hora de estudar ficar bem mais fácil, não é? Então, vamos lá? Vamos colocar em ordem isso hoje? Então, vamos lá. Só de observar as imagens, você consegue perceber as várias utilidades que as plantas apresentam para o ser humano? Só de observar aqui você consegue compreender isso? Sim, nós utilizamos as plantas para fazer móveis, utilizamos na alimentação, não é? Também no lazer, não é? Quando você vai num lugar que tem uma paisagem linda, você não fica encantado? Então, a gente utiliza para isso, né? Sim, lógico que utilizamos. Você acha que as plantas são importantes para o meio ambiente? Sim, eu acho muito importante para o meio ambiente. Por quê? Porque a planta, ela faz um processo muito bacana, que é o quê? O nosso oxigênio, não é? Não faz isso? Lembra que a professora falou nas aulas passadas? Então, ela é muito importante, sim. E as plantas podem respirar? Você acha que a planta pode respirar? A planta é um ser vivo. Se ela é um ser vivo, todos os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles reproduzem, eles envelhecem e ele morre. Mas ele não precisa respirar? Sim, todos os seres vivos precisam da respiração. E é isso que eu vou falar com você hoje, sobre a respiração das plantas e dos seres vivos também. Vamos lá? Agora, respiração e fotossíntese. Observa a imagem aqui. Nós temos algas, peixes, uma planta que é uma árvore, que é um eucalipto. Eucalipto não, ela é um ipê, né? É um ipê aqui na nossa cidade. Nós temos vários ipês rosa, né? Até. Daí aqui uma ranzinha, uma minhoca e um cachorrinho. O que será que eles têm entre si? Vamos ler para nós descobrir, Heloísa? Vamos ler com a Pro? Eu estou com a minha apostila aqui, então acompanha a leitura aí, que o meu está apagadinho, de vocês não está. Vamos lá? Embora os organismos representados nas imagens sejam muito diferentes entre si e habitam ambientes diversificados, percebemos que eles têm algumas coisas em comum. Todos são seres vivos, isso mesmo, né? Todos são seres vivos. Precisam, portanto, de alimento e energia para conseguirem sobreviver. Vamos entender como isso acontece nas plantas? Então, vamos ver isso nas plantas? Porque até agora nós vimos animais, não vimos? E planta não é um ser vivo? Sim, então vamos entender um pouco melhor? Respiração. Os seres humanos e todos os seres das imagens anteriores respiram e conseguimos usar a glicose, obtida por meio da alimentação. Nesse processo tão importante, sim, né? Ninguém consegue sobreviver sem se alimentar, sem respirar, sem tomar água, não é verdade? Sim. Na respiração, o organismo observa o gás oxigênio do ambiente e libera o gás carbônico. Lembra uma vez que eu falei para vocês? Pega o arzinho limpo, não é? E nós soltamos o quê? O arzinho sujo. Passa aquele processo pelo nosso pulmão. Lembra que eu falei em sala de aula? Estão lembrando? Nós respiramos o oxigênio e liberamos o quê? Devolvemos o gás carbônico. Muito bem. Esse oxigênio é usado para a produção de energia.
necessária para que os organismos consigam realizar suas atividades vitais, se locomover, se alimentar e se reproduzir. E já expliquei isso também em sala para vocês, não é? Fiz até vocês fazerem assim, ó. Lembra? Sim, fizemos. Então, esse é um processo da respiração. Mas olha na plantinha como que ela é, ó. Ela faz o quê, ó? O oxigênio e o gás carbônico, não é? Será que isso acontece a todo tempo com a planta? Vamos ler para nós entendermos? Na respiração, ó, a professora está lendo aqui embaixo, ok? Na respiração, os seres vivos absorvem o oxigênio da atmosfera. Ele reage com a glicose, no caso das plantas, produzida na fotossíntese, liberando gás carbônico e vapor de água na atmosfera. Então, olha o que acontece com ela, ó. Primeiro, ela vai o quê? Absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico, ou seja, ela faz essa limpeza, não é? Para nós, olha como que é interessante. E esse processo acontece o quê? Através da fotossíntese. Você está entendendo agora por que a planta é tão importante na nossa vida? Mas como que funciona todo esse processo, professora? Vamos continuar a leitura para a gente descobrir. Então, lá, ó, no caso das plantas, o vapor de água é eliminado por estruturas chamadas de estômatos, tá? Então, por onde também entram e saem os gases da fotossíntese e da respiração. Então, vamos ler de novo para a gente entender, porque a professora engoliu a saliva e não saiu legal a leitura. Vamos fazer de novo? No caso das plantas, o vapor de água é eliminado pelas estruturas chamadas estômatos, por onde também entram e saem os gases da fotossíntese e da respiração. Já os animais respiram por meio de estruturas adaptadas ao ambiente onde vive. Por exemplo, os peixes utilizam as brânquias para retirar o oxigênio da água. Lembra, não tem assim as branquinhas do ladinho? Então, ele já retira da água o oxigênio, tá? Os cachorros têm pulmões, igual nós seres humanos não temos pulmões. Você não tem pulmão? Eu e você temos pulmões. Ó, tô respirando, ó. Meu pulmão enche e solta, né? E alguns seres, como a minhoca e os sapos, respiram pela pele. Olha que interessante. O sapo, o processo de respiração do sapo e da minhoca é pela pele. Diferente o quê? Dos peixes, diferente das plantas, diferente dos seres humanos. Vamos ver um pouco mais? Agora, a fotossíntese. Nós já falamos sobre a fotossíntese, não é? Mas nós estamos falando novamente para você compreender um pouco melhor. As maneiras como os diferentes seres obtêm alimento são distintas. Lembra que nós, os animais e as pessoas, eles procuram alimento, nós preparamos o alimento para comer, não é? Os animais, eles caçam o seu alimento para comer. A planta, ela não pode sair andando. Então, ela mesma produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Os animais necessitam se alimentar de outros seres, entre eles, não é? Eles não caçam entre si? Por exemplo, lá o sapo não vai caçar um inseto para comer? O leão não procura sua presa para se alimentar? Nós não preparamos o nosso alimento para comer? Isso, as plantas e outros animais, não é assim que eles funcionam? Sim, já as plantas e as algas conseguem produzir o alimento com a fotossíntese. Então, elas não saem andando para procurar seu alimento. Já viu alguma planta andar? Não, ela mesma produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. A fotossíntese, portanto, permite que esses seres vivos produzam o próprio alimento. Para que esse processo ocorra, eles retiram e aproveitam do ambiente em que vivem alguns componentes essenciais, que é o quê? A luz solar, a água, os sais minerais e o gás carbônico. Vamos ver um pouco mais?
A água e o gás carbônico, na presença de luz, reage. Então, ó, tá lá a luz e o gás carbônico. Aí, o que acontece? Eles fazem uma reação e formam o quê? Glicose, que é um tipo de açúcar. Como resultado, há uma liberação de gás oxigênio no ar. Observe o esquema. Então, vamos lá, ó. Aqui está a água e os sais minerais na raiz. O que acontece, ó? O gás carbônico está aqui. A água e os sais minerais estão aqui, não estão? Chegou a luz do sol. Eles têm a reação produzindo o quê? A glicose, que é o quê? Um alimento que a planta precisa para se manter, não é? E através do caule ela vai distribuir esse alimento. E aí o que acontece? Distribuindo, a planta fica fortinha, não fica? E ela libera o quê? O oxigênio para a gente respirar melhor, que é o gás que faz o ser humano e os seres vivos, o quê? Sobreviver. Sem o ar nós morremos, não é? Então vamos ler com a professora? Vamos lá, Elô? Na fotossíntese, as folhas absorvem o gás carbônico, olha que ela está absorvendo o gás carbônico, que em presença da luz, olha a presencinha da luz, reage com a água, olha a água e os sais minerais aqui, produzindo glicose e liberando o oxigênio na atmosfera. Então, olha lá, ela produziu a glicose, que é o que? Alimento para a planta, e solta o oxigênio para todos os seres vivos. Olha essa importância que a planta tem. Sem a planta, será que nós sobreviveríamos? Será? Vamos ver um pouquinho mais? Agora tem um desafio para você. É verdade? As plantas realizam a fotossíntese de dia e respiram à noite? Será que é isso que ela faz? Então, dá pausa aí no vídeo, faça a atividade, depois você dá pausa novamente, para a gente ver se você acertou. Fizeram bem bonito? Então, deram pausa? Então, agora vamos ver se você acertou. As plantas realizam a fotossíntese de dia e respiram à noite? Não. As plantas respiram a todo tempo, tanto de dia como de noite. Já a fotossíntese só acontece quando a luz solar. Então, ela só vai acontecer naquele processo que eu te falei, né? Vai juntar o gás carbônico com a água e os sais minerais, aí vem o quê? A luz solar e vai acontecer o processo da fotossíntese, ok? Agora, tem uma pessoinha aqui que está pedindo para você dar pausa. Olha aqui a Laura. Ela está falando que é hora de dar pausa agora para a gente poder ir ao banheiro, para a gente tomar um suco, para a gente tomar água. Então, vamos lá, pausa no vídeo. Toma a sua aguinha que nós já voltamos para continuar a nossa aula de hoje. Prontinho? Podemos continuar com a nossa aula? Então, agora nós vamos falar sobre a importância da fotossíntese. Vamos lá? Vamos ver como isso acontece? Por causa da fotossíntese, ó, a professora está lendo. Vamos ler com a professora? Vamos lá? Então, nós estamos na página 29. Então, você acompanha aí comigo na página 29. A importância da fotossíntese. Por causa da fotossíntese, as plantas são chamadas de produtores da cadeia alimentar. Como será que funciona isso? Nós vamos ver pelo desenho e vamos também falar sobre aqui na leitura, ok? Ou seja, elas produzem o próprio alimento. Então, elas não fazem o próprio alimento através da fotossíntese, ó. Olha elas aqui, ó, né? Ó, tem a água, o gás carbônico, aí vem a luz solar que vai produzir o quê? A glicose, isso mesmo. E a glicose serve de alimento para as plantas e depois ela vai fazer o quê? Liberar o oxigênio para nós, que é um gás muito importante para a nossa sobrevivência, não é? Então, ela serve de alimentos também para outros seres da natureza e eu vou provar para você isso. Compõe, assim, a base do que chamamos de cadeia alimentar, uma relação entre os seres vivos na qual um serve de alimento para o outro, os animais que consomem as plantas ou os que se alimentam de outros animais são chamados de consumidores. Então, olha aqui é uma plantinha, não é?
ela é um produtor, porque ela produz o seu próprio alimento e ela serve de alimento para quem? Para o gafanhoto, não é? Então, veja bem, ela está aqui sobrevivendo, não sai para caçar, ela mesma produz o seu próprio alimento, vem o gafanhoto e nhaque, come ela. Mas aí, então, o que? Ele é um consumidor, né? Ele também precisa do oxigênio também para respirar. Isso acontece também com o quê? Com o sapinho. Ele também precisa se alimentar. E de quem que ele vai se alimentar? Do gafanhoto. Então, ele vem, nhaque no gafanhoto. Mas aí tem a coruja, o gavião, não é? Que eles se alimentam de quem? Do sapinho. Então, esse é o consumidor 3. Ele vai se alimentar do sapo. Então, veja bem, a planta produziu seu próprio alimento. O gafanhoto come a plantinha. O sapo come o gafanhoto. E a coruja come quem? O sapinho. E assim por diante. Assim vai ter o animal consumidor 4, que vai comer a coruja. E assim continua o quê? O que nós chamamos de cadeia alimentar. É um se alimentando do outro, ok? O oxigênio que compõe nossa atmosfera é proveniente da fotossíntese, realizada por algas e plantas. O gás oxigênio é utilizado pelas próprias plantas e por todos os outros seres vivos que realizam a respiração. Embora as plantas produzem oxigênio, a maior parte dele é produzido pelas algas aquáticas. Olha que legal! Então, as plantas, elas produzem bastante oxigênio, mas a maior parte vem o quê? Das algas, que ficam lá embaixo da água. Devemos lembrar que tanto a respiração quanto a fotossíntese são processos realizados ao mesmo tempo pelas folhas das plantas. Mas, enquanto a respiração ocorre a todo tempo, a fotossíntese acontece somente quando a planta está na presença de luz. Então, quando não tem luz, ela não realiza a fotossíntese, tá bom? Processo de transpiração. O que é isso? Suor, transpiração é suor. Quando eu falo assim, estou transpirando, eu estou suando. Quando vocês brincam lá no recreio bastante, vocês não chegam na sala com calor, suado? Então, professora, mas acontece isso com a planta? Sim, acontece, Além da respiração e da fotossíntese, as folhas realizam a transpiração, que é a eliminação de água pelo corpo, como suor nos seres humanos. Então, elas também transpiram, elas eliminam o excesso de água que tem nelas. Então, quando ela está com muita água, ela vai jogar o quê? Pingando na folhinha, não é? Então, olha aqui, o processo da respiração, processo da fotossíntese e o processo da transpiração, ok? Entender um pouquinho mais? Então, ela transpira também, tá? Ela não só faz o processo da respiração, mas ela também faz o processo da transpiração. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas em nossas vidas. A importância das plantas para o ser humano. As plantas são importantes fontes de matéria-prima para a fabricação de uma grande variedade de produtos que consumimos diariamente. Veja o infográfico para saber um pouco em que as plantas podem ser usadas. Vamos ver? Alguns usos das plantas pelo ser humano. Para móveis. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula? Então, vamos ver para que servem para os móveis? Antigamente, a maioria dos móveis e até mesmo utensílios de cozinha eram fabricados com madeira, o que levou à exploração inadequada desse recurso. Hoje, os móveis produzidos com madeira vêm de árvores que foram plantadas para esse fim ou retiradas de maneira adequada do ambiente, a chamada madeira certificada. Lembra que eu falei lá do pau-brasil para vocês que eles foram retirando e acabou que eles ficou sendo uma árvore extinta? Pois é, de tanta retirada. Aconteceu com isso não somente com o pau-brasil, mas com várias e várias outras árvores, que foi necessário ter o quê?
um documento para plantar e colher esse tipo de madeira para a fabricação de móveis, tá? Paisagismo agora, ó. Algumas plantas, principalmente aquela com flores vistosas e é de fácil cultivo, são utilizadas para ornamentos para jardins e praças. Um exemplo delas são as tulipas, olha aqui. Então, também utilizamos as plantas o quê? No paisagismo, nos jardins, né? Na nossa casa mesmo, nós fazemos isso, né? Sim. Também usamos nos cosméticos. Olha lá, a indústria de cosméticos utiliza muitas substâncias encontradas em plantas. Da babosa, por exemplo, extrai uma substância de alto poder de hidratante. Então, não só para shampoo, para creme, para perfume são o que? Utilizado as plantas. Vamos ver um pouquinho mais, ó. Vamos ver agora nas bijuterias. Plantas como o capim dourado, típico do Cerrado, são amplamente utilizadas na fabricação de bijuterias, que são vendidas no Brasil e até mesmo exportadas para outros países. Algumas sementes também podem ser usadas na fabricação de bijuterias. Isso geralmente mais lá no norte do país eles usam bastante, tá? Produtos de limpeza, até isso, professora? Sim, há plantas que têm substância com ação germicida, que matam germes, e são usadas para a fabricação de produtos de limpeza, como o eucalipto e o pinho. Muitas delas podem ser usadas nesse tipo de produto também por conta do aroma agradável. O que é aroma? Aroma é o cheirinho bom, tá bom? Medicamentos. Nossa, professora, nós usamos para remédio? Sim, muitos medicamentos utilizam substâncias extraídas das plantas. Às vezes usamos a própria planta para amenizar algum mal-estar, como laxativas. As laxativas, o que é laxativas? Vamos ver aqui, ó, medicamento ou substância que causam evacuação intestinal, ou seja, induzem a eliminação de fezes. São aquela plantinha que quando você está ressecado, a gente toma um chazinho que libera o nosso cocôzinho, sai mais fácil, tá? Que nós chamamos o cocôzinho de fezes, ok? O caso do mamão ou como chás e sucos com propriedades calmantes, que é o caso do maracujá, da camomila, da erva cidreira, tá? São sucos também que são calmantes, ok? Em roupas, será? Entre as plantas usadas na fabricação de roupas, podemos citar o algodão e o linho, conhecido desde a antiguidade. Verdade, ó, os egípcios mesmo, eles usavam muito linho e também o algodão. Então, desde lá do tempo de Jesus, já usávamos para a fabricação de roupas, ok? Ó, por hoje é só, finalizamos. Beijocas para vocês!